Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler o livro de Lucas, capítulo 21. Vamos lá. A oferta da viúva. Lucas 21. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhe sobrava, mas ela deu a sua pobreza. Ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. O sinal do fim dos tempos. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse o que vocês estarão vendo, dias virão e que não ficará pedra sobre pedra. Então todas serão derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que eles estão prestes a acontecer? Ele respondeu: Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, o tempo está próximo. Não sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: Não se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então lhe disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grande terremoto, fome, peste em vários lugares e acontecimentos terríveis, grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões. E vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez, de que não devem preocupar com o que dirão para se defender, pois eu lhe dei a palavra de sabedoria. Pois nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou lhe contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois estes são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias! Para as grávidas e para as que estiverem amamentando, haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia, perplexidade, como bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivo com o que está sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, pois estará próxima a redenção de vocês. Ele lhe contou essa parábola. Observem a figueira e toda a árvore.
Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará essa geração, até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. E sejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. Está de pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e, ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo de manhã cedo o ouvia no templo. Jesus começa esse texto falando sobre a ganância do coração das pessoas. Então ele conta a história da oferta da viúva. E ele falava que ele viu uma viúva colocando tudo o que ela tinha ali no ofertório, né? Aí eu pergunto para vocês, qual a importância da oferta? Qual a importância de ofertar? Qual a importância de se entregar? Qual a importância da gente olhar para o pobre, para o nu, e cobrir ele? Qual é a importância? Jesus ele disse que o amor ao dinheiro está conectado com as coisas deste mundo, só vai fazer a gente amar mais ainda este mundo. Quem não amar a Cristo mais do que neste mundo, na hora que sobrevir grandes acontecimentos, não vai suportar. A gente viu nessa pandemia uma amostra grátis disso. Eu estava vendo uma palavra que dizia que quem era cristão, quem era entregue, ficou mais entregue ainda. E quem estava morno se desviou de um jeito que parece que a pessoa nunca volta para a igreja. E eu acho que vocês têm essa sensação também. Os grandes acontecimentos, os acontecimentos que eu digo que afetam a humanidade, eles servem como balizadores para saber como anda o teu coração. Eu tenho visto mulheres, homens, pessoas buscando a palavra. Eu sou uma delas. Você é uma delas. Existem pessoas que neste exato momento estão se rendendo à poderosa mão do Senhor. O fato da gente estar aqui hoje, o fato da gente ter desenvolvido isso e o fato de estarmos construindo uma história em conjunto diz respeito a tudo isso. O fato de estarmos preocupados com a santidade, o fato de estarmos preocupados com o reino de Deus já diz sobre tudo isso. Acaso pode o Senhor limpar uma raiz podre? Acaso pode frutificar uma árvore em que a raiz está podre? Pode ou não? Se você for no jardineiro e perguntar para ele, o que eu faço? O que eu faço com essa árvore? A raiz está podre. Ela tá bonita aqui, mas ela tá começando a dar pequenos sinais de que ela vai morrer, porque a raiz é podre. Sabe o que o jardineiro vai falar pra gente? Olha, se você tiver total atenção a essa árvore, se você cavar profundo, se você ir na raiz e você tratar a raiz, não adianta tratar o caule, não adianta tratar as folhas, ou não adianta tratar o fruto depois do fruto que o fruto nasceu. O problema da grande maioria das pessoas é que elas estão com a raiz podre, 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 nojenta, asquerosa. E elas querem tratar o caule e a folha
e às vezes o fruto. Elas querem disfarçar o fruto, mas não adianta. Então, se você for nesse jardineiro, ele vai cavar em volta daquela árvore, ele vai até o mais profundo da raiz e ele vai jogar um remédio. Vou dizer aqui um antibiótico. Eu acho que não existe antibiótico de raiz, né, gente? Acho que não existe. Mas ele joga um remédio. Ele joga algo para tratar aquela árvore. Mas ele não joga algo em cima, ele joga algo embaixo. E ali ele espera um tempo. Dali um certo tempo ele joga mais remédio. E ele fica observando como está a raiz. E ele joga mais remédio. E ele joga mais remédio. Às vezes, para se tratar uma árvore, leva 1 ano, acredita? 2. Às vezes, 7 anos. O tratamento de uma árvore diz muito ao meu respeito e ao seu respeito, sabia? O problema é que, às vezes, primeiro ponto, a gente começa a observar sinais de que tá podre quando a gente vê o fruto, né? Às vezes a árvore tá linda, aí a gente vai comer o fruto, a gente acha que o fruto nasceu e que tá gostoso e tá amargo. Tá horrível. Então vamos começar a tratar. Aí as pessoas acham um pequeno, né? Uma pequena amostra em algum lugar da árvore de que tá estragada. Então ela fica tratando ali. Só que não é assim. E as pessoas param ali. Geralmente, as pessoas param ali. Não funciona. Como que a gente vai contar para essa pessoa que não funciona? Se você não ir na raiz, a árvore vai morrer. É isso que acontece. Sabe quando você vira para a pessoa e pensa assim, você olha para a vida de uma pessoa e pensa, o bisavô agiu igual, o avô agiu igual, o pai agiu igual, o filho agiu igual e o filho do filho vai agir igual. Se alguém naquela descendência não fizer algo diferente, as coisas não vão mudar. Eu vou contar algo para vocês sobre destino. Quando você está destinado a viver algo, mas quando você trata a raiz do seu problema, esse algo é substituído pela glória de Deus e as coisas mudam. Juliana, como que muda? Eu quero ver se eu acho aqui. Eu não sei se eu vou conseguir achar. Eu vou tentar. Deixa eu só tentar buscar o texto de Crônicas. Se eu não achar, eu vou contar para vocês, tá bom? Primeiro, Crônicas. Deixa eu ver aqui. Eu até peguei a referência aqui da página para ver se fica mais fácil. Vamos ver aqui se eu acho. Deixa eu ver se tá em primeiro Crônicas ou em segundo Crônicas também. Aí é o 5. Reis. Não, peraí. Se eu achar rapidinho, eu quero falar da história de Jabez. Eu acho. Aqui, é aqui mesmo. Primeiro Crônicas. Terceiro Crônica. Vamos lá. Pronto, achei. Nossa, eu tô muito bíblica. Primeiro Crônicas 4, 9. Eu vou ler dos 5. Para vocês verem como que funciona, como é que funciona esse texto. Esse texto ele conta assim, ó, outros descendentes de Judá. Olha como é o texto. O texto é assim. Assur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naara. Naará. Naará lhe deu Auzã, meu Deus, é cada trava-língua. Efer, Temene, Rastani, esses foram os filhos de Naará. Estes foram os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etnã e Cós, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Arael, filho de Harum. Presta atenção. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, com muita dores te dei a luz. Jabez orou a Deus de Israel, dizendo, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando dos males e me livrando em dores. E Deus atendeu o seu pedido. Só que ele continua o texto dizendo assim,
Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Passeia, Teína, fundador de Ir, Naás. Estes habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel, Seraías. Estes foram os filhos de Otoniel, Hatate, Meonotai. E ele continua o texto. E se eu contar para vocês que praticamente o texto inteiro é isso, inteiro. Vocês perceberam que no meio do texto, no meio de uma genealogia, no meio de algo que é só para contar a raiz, que é só para contar quem gerou quem e como foi gerado esse alguém, chega um homem na nossa história e o nome dele é Jabez. E ele diz que ele foi o homem mais respeitado. Tem uma tradução que eu gosto que ela diz assim: a mãe de Jabez colocou o nome dele por ele ser um homem de dores. E ele disse: oh Deus, tomara que o Senhor me faça o mais excelente dos meus. E Deus atendeu o pedido dele. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muita dor eu te dei a luz. Jabez orou a Deus de Israel e disse: abençoa e aumenta as minhas terras. Que a sua mão esteja comigo, me guardando dos males e me livrando das dores. E Deus atendeu o seu pedido. Claro que esse tipo de oração é para um tempo na nossa vida. Deus não vai livrar a gente de todas as dores sempre. Mas as dores que somos condenados a viver, Deus livra. Então, vamos supor uma família que o bisavô mexia com drogas. O avô mexia com drogas. O pai mexia com drogas. Se o filho um dia pensar assim: meu bisavô, meu tataravô, meu avô, meu pai, todos ficaram condenados às drogas. Eu não vou fazer isso. Eu vou mudar o curso dessa trajetória. E ali eu não vou me envolver com drogas. E o melhor, eu vou abdicar, presta atenção nessa parte. Eu vou abdicar desta raiz de iniquidade, confessando meus pecados, entrando em santidade, confessando pecados, entrando em santidade e vivendo uma vida que me afaste de todos os vícios que eu possa adquirir por causa da minha raiz de iniquidade. Vocês entenderam? E não só isso, eu vou criar os meus filhos com consciência deste pecado e vou criar os meus filhos à luz daquilo que eu acredito, que é fugir destes vícios, considerando que a nossa raiz genealógica é assim. E vou instruir os meus filhos na verdade, ao passo que eles vão instruir os seus filhos na verdade, explicando a partir de agora para minha raiz ginecológica, genealógica. Ai, meu Deus, genealógica, de que esse é um espírito imundo que acompanha a nossa raiz e que a gente precisa vencê-lo. Alguém tem que identificar isso. Alguém tem que pensar nisso. Não é porque todos se comportaram daquele jeito que eu tenho que me comportar. Então virá o grande dia. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sinais vão acontecer nos céus. Nação contra nação, reino contra reino. Pestes, pragas, medo, terremoto, fome. Grandes sinais provenientes dos céus. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Estarão entregues a sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença dos reis. Agora eu pergunto para vocês, do jeito que as pessoas vivem o evangelho hoje, vocês acham que se elas forem pegas, o que elas vão fazer em relação ao evangelho? O mundo tá de um jeito tão esquisito, que não precisa nem ser pego para a pessoa negar o que é Cristo.
Ela só precisa entrar numa escola. Ela só precisa entrar numa faculdade, num clube, num lugar, num cursinho. Ela não precisa de muita coisa para negar Jesus, não. Sabe o que eu acho legal? Lá no texto de Apocalipse, inclusive a gente leu aqui também no texto de Lucas, que é um prenúncio do Apocalipse, alguns capítulos atrás, dizendo que vão estar dois, um sobe e outro fica. A gente vai estar, eu estava até conversando com as meninas, que a gente foi para o cinema, com as meninas do discipulado, foi bem legal. E é assim, a gente estava ali em um número, eu falei assim, a metade sobe, a metade fica. Simples assim. O teu evangelho vai determinar se você vai subir ou se você vai ficar. E quem ficar vai ter que se sacrificar. Senão já era. 50% sobe no arrebatamento, 50% fica. Mulher, mas só 50% vai para o céu? Não. Depois, aqueles 50% que ficaram, aquilo vai ser de alerta para um evangelho morno, para um evangelho mais ou menos, um evangelho feito de qualquer jeito. Depois que aquele 50% sobe, você só tem mais uma chance de subir, entregando a sua vida para a morte. Se tu não foi por amor, quem é que vai entregar a sua vida para a morte? Depois do arrebatamento, só quando você for exposto e for morto por causa do evangelho. O que é melhor, gente? O que é melhor? É isso que a Bíblia vive falando com a gente há 2000 anos. Arrependa-se hoje, porque amanhã é chegado o reino de Deus. Às vezes a gente acusa o outro de não viver as coisas que a gente tem que viver em Deus. Ou a gente acusa o outro do nosso comportamento. Mas, na verdade, nada do comportamento do outro vai interferir na nossa salvação, se a gente não se deixar levar. O comportamento do meu irmão, o comportamento do meu parente, o comportamento das pessoas que estão perto de mim, eles precisam ser inspirados por mim. A Bíblia diz para a gente não se assentar na roda de escarnecedores. Porque o escarnecedor, ele leva aquele que é de Deus ao fracasso. E o pior de tudo é que nós estamos tão distraídos com as coisas deste mundo, tão distraídos que a gente acha que é normal. Todo mundo vive um evangelho assim. Aí você pega um parâmetro de alguém que é de Deus, pronto, ela já está vivendo o evangelho morno. Aí você vai em outra que você julga que é de Deus, também está vivendo o evangelho morno. Aí você julga outro que é de Deus, está todo mundo vivendo um evangelho relativo. Só que Jesus não é relativo. Quando eu vejo muitas pessoas que se dizem cristãs relativizando muitas coisas do evangelho, eu sempre penso numa palavra: 50% sobe e 50% fica. Daqueles que professam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Na fase 1 da igreja, só vão os radicais. Só vão aqueles que falam, é a palavra. Eu e você podemos já ter andado por caminhos tortuosos, mas a graça uma hora tem que nos alcançar. A consciência do evangelho precisa ser verdade na minha vida e na sua vida. Porque no dia de hoje, 2 de dezembro de 2021, eu estou dizendo a vocês, arrependa-se hoje, porque amanhã é chegado o reino de Deus. E se não der tempo daqui a pouco? E se Cristo volta nessa geração? E se Cristo volta na próxima geração, você preparou a sua raiz? Lembra de ir na raiz, jogar o remédio, esperar o tempo. O problema é que a gente acha que é confessar Jesus, levantar a mão e tá tudo certo, só que a vida não é assim. Depois que você se entrega a Jesus, você precisa de olhar a sua árvore, cavar profundo e tratar a raiz. É por isso que eu sempre digo, pegue o caminho de volta. Todos nós precisamos de pegar caminho de volta. O problema é que as pessoas acham que o caminho de volta é pronto, eu tô bonzinho aqui. Não é assim. O caminho de volta implica você cavar e profundo,
mergulhar em águas profundas, acessar lugares em Deus que você nunca acessou até hoje, pedir perdão por coisas que você fez e que você nem se conscientizava que aquilo desagradava o coração de Deus. É fazer uma análise pessoal. A Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. E esse texto, ele fala da Santa Ceia. Se você fazer uma análise da sua vida, você não vai ser julgado com o mundo. Porque você vai, de fato, aprender o que é ser parte dos 50%. Eu quero saber onde você quer estar. No 50% que fica ou no 50% que sobe? Porque a primeira remessa, a Bíblia inteira fala sobre isso. A primeira remessa do arrebatamento é 50%. Eu quero que você sempre que estiver em um lugar com muitas pessoas, você pense, daqui tem cristãos. E desses cristãos sobem 50%. Será que eu subo? Quem vai fazer você subir ou não é você mesmo. É o teu comportamento. O texto de hoje, ele começa com uma viúva entregando tudo. Ela era pobre, para que ela entrega tudo, Poliana? Ela entregou tudo. Ela entregou tudo. Existem vários tipos de cristãos. E aqui em casa é muito engraçado que dá para observar todos esses tipos. Aqueles que entregam tudo. Aqueles que vivem o evangelho do seu jeito. Os outros que relativizam. Os outros que não querem nem saber. Os outros de uma parcela de pessoas que acham que o evangelho tem que ser vivido de uma maneira totalmente alheia. E outros que ainda acham que Deus é só amor. Eu quero saber qual é o teu clã, qual é a tua tribo, qual é a tua história, não a da sua família. Jabez, que foi um personagem que a gente lê hoje aqui, ele era um homem destinado a sentir dor. Talvez se você analisar, sabe, todos os acontecimentos da história da tua família, você vai observar que eram acontecimentos que as pessoas foram introduzidas e levadas a um fim não proveitoso. Verdade, venho de uma família onde 9 irmãos, 6 são separados. Falei que eu não aceito isso para minha casa. Mas não aceitar isso para sua casa é viver um comportamento de pessoas que não se divorciam. Como, Poliana? Primeiro ponto, se aproxime de pessoas que que já estão vivendo uma história de sucesso na fase em que você vai estar. É impossível você repetir um comportamento que você não conhece. É impossível. Você precisa, nós seres humanos, precisamos de referência. É por isso que eu estou batendo na tecla com vocês. Diminuam a quantidade de pessoas que vocês seguem. Cuidado com a qualidade de pessoas que a gente segue nas redes sociais. Segundo ponto, se a sua amizade é toda de pessoas divorciadas, começa a mudar o ciclo. Amiga, vem aqui para casa. Não vou agora não. Amiga, faz isso. Não. Ai, gente, tá começando uma chuvona. Se atrapalhar aí, vocês me falam, que às vezes eu tô falando e a chuva fica tão alta que fica difícil de vocês ouvirem, mas me avisa, tá? Se ficar difícil a gente para, mas eu já tô terminando também. Então, se você identificou isso, comece a se comportar como uma mulher que não vai ser divorciada. Poliana, meu casamento tá uma meleca, então já começa agora. Ou eu divorciei, então já começa agora. Qual é o perfil de mulheres que não se divorciam? É difícil, viu? É um desafio existencial para a mulher. Eu estou te propondo
o maior desafio existencial para uma mulher. Mas acima de tudo, acima de pessoas que estão na sua próxima fase, todo cristão precisa disso. Você precisa se aproximar de cristãos que não relativizam o evangelho, de pessoas influenciadoras que relativizam o evangelho. A gente está de saco cheio, literalmente. Eu vejo que a gente começa a se inspirar em uma determinada pessoa e dali a gente começa a perceber que ela relativiza o evangelho. Fica cuidado, tá? 50% sobe, 50% fica. Os nossos inspiradores são aqueles que o comportamento deles, a mente deles... Não tem santinho aqui não, gente. Ninguém é santo. Ninguém é 100% santo, tá? Somos todos pecadores, carecendo da misericórdia de Deus. Mas as pessoas que te aproximam, que você se aproxima, precisam ser uma família. Sim, isso aconteceu na minha família. O meu esposo do lado do pai dele. Aí se repete com o meu esposo. Vocês estão vendo? É uma repetição de acontecimentos. Vai na raiz. Tratem a raiz. Você sabe qual é a questão? Quando a pessoa se casa, ela se torna uma só carne. Então, você tem que tratar a sua raiz e a raiz do seu cônjuge. Juliana, mas para que tudo isso? Tudo isso que eu tô falando, mas é tudo. A questão de entregar, a questão de se envolver com o evangelho, a questão de cuidar das coisas do Senhor, tudo isso é para fazer parte daqueles que sobem na primeira remessa. Tudo se resume à salvação. Tudo se resume à salvação. Vocês entendem quando eu falo isso com vocês? A gente precisa concentrar a nossa vida na nossa salvação. Arrependa-se hoje, porque amanhã é chegado o reino de Deus. O arrependimento, ele precisa fazer parte da sua vida. Evangelho sem arrependimento não é evangelho. É simples. Evangelho sem novo comportamento não é evangelho. Evangelho sem santidade não é evangelho. Vai chegar um tempo em que, se você não preparar os seus, a tua raiz fica. Vai chegar um tempo que ou a gente vive o evangelho de verdade, ou a gente vive o evangelho de verdade. Esse é o tempo em que eu e você precisamos cuidar das coisas do Senhor. O que você precisa, qual é a brecha que você precisa fechar na sua vida? Quais são as orações que Deus espera de você? Qual o comportamento que você tem que mudar? Qual é a nova história que você vai proporcionar a você e aos seus? Solta o cabo de guerra com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não está aqui para brigar de cabo de guerra com você. Ele está aqui para lutar do seu lado. O problema é que a gente passa tantos desafios que a gente quer soltar o cabo de guerra, sendo que o Espírito Santo, ele vem para lutar ao nosso lado. Juliana, mas para que toda essa luta? Para que tudo isso? É para que quando você chegue nesse dia que eu falei que hoje, você tenha uma raiz tão forte, tão poderosa. O jardineiro já cuidou tanto dessa raiz, tanto dessa raiz, que o fruto dela é tão maduro, que ele alimenta outras pessoas. E quando ele alimentar outras pessoas, aí sim você vai estar pronto para fazer parte dos 50% que sobra. Hoje é dia de deixar o jardineiro vir no seu jardim, cavar lá no profundo, observar a pontinha debaixo da raiz. Sabe aquela a mais lá embaixo? É a mais profunda. É aquela que precisa de cuidado. E permitir ser cuidada pelo Espírito Santo. Não achem vocês que esse cuidado leva um dia. Vocês podem observar.
o tratamento de raízes pode levar 7 anos, pode levar 10 anos. Quanto tempo vai demorar para tratar? Só que você precisa começar hoje. Porque se você não começar hoje, se você não começar agora, como é que essa raiz vai ser tratada? Não adianta ir no fruto, não adianta ir no caule, porque se não tratar a raiz, os frutos eles serão sempre podres, as folhas serão sempre ruins, o caule vai estar sempre podre. Não adianta tratar um pedacinho. Mergulhe em águas profundas. Ou você vive tudo pro Evangelho, ou você não vai viver nada pro Evangelho. Um dia vai chegar um tempo em que as pessoas queriam estar conectadas com essa palavra, em que as pessoas queriam ouvir e obedecer aquilo que eu estou falando. Nesse dia, talvez você, ou eu, ou outras pessoas de tarde demais. Agora você vai ter que se entregar de verdade pelo Evangelho, coisa que você nunca fez no tempo da graça. Não vamos usar o tempo da graça, que é esse tempo, como tempo para a gente fazer o que a gente quiser. Porque todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa manhã, Senhor. Que manhã apropriada. Em menos de 30 dias, nós vamos viver o próximo ano. Mas a gente não quer deixar para o ano que vem, a gente quer começar hoje. Nós queremos mergulhar em águas mais profundas. Espírito Santo, que o teu lavar regenerador limpe o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Que a tua presença esteja conectada com a nossa presença. Acaso pode uma raiz podre dar bons frutos? Se o jardineiro tratar assim, e é isso que nós queremos ser, parte dos 50% que vão subir com Cristo no dia do arrebatamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Arrependa-se hoje, porque amanhã é chegado o reino de Deus. Amanhã. A santidade é para ser vivida agora. Para de querer fazer do seu jeito. Comece a mergulhar em águas profundas. O Espírito Santo de Deus tem a pureza que você precisa para seguir em frente. Poliana, está tão suja a minha história. Não duvida de Deus, Ele é especialista em fazer novas todas as coisas. Só que as coisas não vão acontecer da noite para o dia e de uma hora para outra. Não é como um passe de mágicas. A sua decisão vai ser agora. Você decide, você convida o jardineiro e ele começa a cuidar da raiz da sua vida. Essa raiz tratada vai alcançar a tua história e a tua descendência. Trata a sua raiz e se permita passar pelo moído da presença de Deus. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, muitas vezes vai parecer contraditório com as coisas deste mundo. Esses dias eu escutei uma menina, ela me falou: meu Deus, você é totalmente contraditória com tudo que eu escuto deste mundo. Aí eu falo, ela tá mentindo, eu vou na Bíblia. E é verdade, Poliana. Onde você pega essa referência? Gente, a minha referência principal, a principal de todas elas, é a palavra. Depois são autores que não são aqui do país. Simples. A nossa raiz não é boa. Eu não vou em histórias que não tem histórias de sucesso aqui. A nossa raiz não é boa. Eu e você precisamos ser a geração que vai tratar com pureza a raiz do nosso país. A raiz do nosso país, ó,
Se eu sei que como nação a minha raiz não é boa, eu preciso levantar pelo menos a mim e aos meus. Porque eu sei, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que pode ter assim, um povo iníquo, mas se um coração for achado, ali o Senhor vai entregar a salvação. E é isso que eu estou contando para a vida eterna. É isso. Hoje é dia de permitir o cuidado do Espírito Santo. Vai doer. Dói. Vai ser contraditório. Vai nos amassar. Mas aí, sabe o que vai acontecer? No dia do arrebatamento, você vai fazer parte dos 50% e eu também. E na hora que a gente subir, a gente vai olhar um pro outro e vai falar: meu Deus, como valeu a pena ser fiel. Como valeu a pena ser fiel. É isso. Eu só quero te encontrar lá no alto, junto com Cristo, reinando em glória. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, estaremos aqui de novo para compartilhar um pouquinho da palavra e a gente estar mais um pouquinho conectados com a presença de Deus. Que hoje seja um dia que você solte as cordas, que faz com que as cordas de amor se tornem um cabo de guerra. Solta e deixe o Espírito Santo conduzir, que Ele sabe o caminho. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor com você, por você. Sabe por que Deus me resgatou? Sabe por que Ele foi comigo em águas profundas e me tirou de um lugar cinza? Porque Ele queria que eu falasse isso hoje com você. E uma pessoa que não está sendo tratada, ela não consegue dar bons frutos. Ele queria que eu desse bons frutos. Por isso que Ele foi profundo comigo. E é por isso que Ele vai profundo com você. E é por isso que Ele não vai desistir da gente, porque você ainda vai resgatar muitas e muitas e muitas almas do vale da sombra da morte. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.